Git Flow, política de branch. O que é o Git Flow? Git Flow é uma política de branch usada por grandes empresas como Google e Facebook. Ela tem como objetivo orientar as branches a tarefas. Git Flow é um fluxo de trabalho utilizando Git. Ele separa cada tarefa por branch, permitindo que o analista, a equipe, escolha quais tarefas podem ou não ir para os ambientes de desenvolvimento. Pois, como cada tarefa está em uma branch, é mais fácil gerenciar o conteúdo de cada uma delas e é possível fazer a seleção de quais delas vão para dev. Permite separar versões por tag. Toda vez que for entregue uma versão para o cliente, você pode criar uma tag para nomear essa versão e futuramente, para tentar recuperar alguma versão, basta ir na tag selecionada e que o Git vai conseguir trazer todas as alterações daquela versão específica, facilitando correções retroativas, independente de que ambiente ela esteja. Permite IC e CD, integração contínua e entrega contínua. Como usamos? A primeira coisa é clonar um repositório. Então aqui tem um link do repositório do desafio que a gente vai fazer lá na frente. Então, após clonar o repositório, o primeiro passo é a gente ir para a branch que a gente deseja trabalhar, que no nosso caso aqui é uma branch de dev. Estando na branch de dev, a gente nunca trabalha nas branches oficiais. Nós criamos branches para cada tarefa. Então, você vai criar uma branch com o nome da tarefa que você está fazendo. O comando para trocar de branch é git checkout dev, e o comando para criar uma nova branch é git checkout -b e o nome da tarefa. Mão na massa. Desenvolva sua tarefa. Então o desenvolvedor vai criar as atividades, vai realizar o commit com git commit e vai enviar um push para o servidor. Neste momento você vai ter uma cópia do seu código tanto local quanto no servidor, e toda a equipe já conseguiria baixar o repositório. Pull request. Com o código já sincronizado e atividade já testada, feito os testes unitários, você vai abrir um pull request para o analista revisar o seu código. Então, como que é feito um pull request? Lá no Bitbucket, você vai para a aba pull request, vai clicar no botão criar solicitação de pull, vai escolher a branch de origem, destino, que neste caso vai ser da branch da sua tarefa para dev, vai clicar em criar solicitação pull. Neste momento o seu pull request já foi criado, então já vai aparecer para o seu analista que o pull request existe e ele vai revisar o seu pull request. O que é revisar o pull request? Ele vai baixar o código, vai para sua branch, vai baixar o código, vai fazer os testes de aceite que estão descritos no caderno de teste e vai revisar os padrões do código. Estando todos os testes aprovados e o código no padrão solicitado pelo projeto, o analista irá aceitar o merge e a sua alteração entrará em dev. O que é versão? Versão é um pacote de funcionalidades normalmente agrupado por assunto ou por período de entrega. Exemplo: vou incrementar um conjunto de funcionalidades que envolvem meios de pagamento.
Então eu posso gastar uma sprint, ou 2 sprints, ou 3 sprints para fazer esse pacote de entregas. Nesse caso, eu só vou entregar para o cliente quando toda essa funcionalidade estiver pronta. Essa forma de trabalhar é um pouco indesejável porque ela faz com que demore muito chegar valor para o cliente. A orientação é que sejam agrupadas por assunto, e aí faz com que os pacotes sejam um pouco menores, porém eles tenham recorrência maior de ida e vinda. Então, esse mesmo exemplo de um conjunto de tarefas no módulo documentos faria mais sentido a serem feitas entregas pequenas a cada 2, 3 dias, e com isso uma única sprint poderia ter várias entregas. Para controlar essas entregas, existe um padrão de codificação que usa 4 códigos de versão. O primeiro código é o maior. Ele se refere à versão maior do sistema. Normalmente essa versão só muda com base em uma grande reestruturação do sistema. Então o sistema tinha uma estrutura e foi repensada a estrutura dele, tanto a nível de tecnologia quanto a nível de negócio. Menor. A versão menor é também sobre um ponto de vista arquitetural e de negócio. No entanto, é para alterações menores. Adicionar um módulo, remover um módulo, mudar a estrutura de um módulo, incluir funcionalidades consideravelmente grandes em uma parte do sistema. A gente atualiza esse segundo código de versão. O terceiro código é o indicador de entrega. Este código é incrementado a cada nova tarefa entregue. Quando um pacote tem mais de uma tarefa, incrementamos ele por pacote. Indicador de build. O indicador de build indica a quantidade de builds que foram feitos para uma determinada entrega. Exemplo: vamos adicionar uma tela de clientes. Ao adicionar a tela de clientes, eu gero a versão 1.0, indicador de entrega, 0, o build, informando que é o primeiro build. Como todo bom programador, começa com 0. Entrega realizada. Porém, quando chegou na mão do analista, em homologação, ele identificou que existe algum bug na tela de clientes. Então vai voltar para a mão do desenvolvedor para ele fazer alguma correção. Neste momento ainda vai ser o indicador de entrega 1, porque ainda estamos falando da atividade tela de clientes. No entanto, o indicador de build vai incrementar em 1, porque a gente vai fazer uma correção e vai fazer um novo pull request para homologação. Isso vai se repetir quantas vezes for necessário até que o analista aprove a versão. Caso algum bug entre em produção, esse indicador volta a ser incrementado. Caso tenha algum bug em produção e já tenha outra atividade na frente, aí vai incrementar o indicador da próxima atividade. Então, supondo que a próxima atividade seja cadastro de documentos, eu vou estar com ela na versão 2, o indicador de entrega 2 e o indicador de build 0. E aí, quando eu encontrar um erro em produção, eu vou entregar novamente uma versão 2 com o indicador de build agora 1. Entenderam? Exemplo, aqui embaixo, 1 é a primeira versão desse sistema, 0, ele não teve nenhuma alteração de módulo até o momento. 47, foram feitos 47 pacotes para esse cliente. 4, foram feitos 4 correções ou ajustes
nesse pacote 47. Beleza? Gerando o pacote para homologação. Então agora, como a gente já sabe o que é uma versão e como controlá-la, quando for necessário enviar para o analista a versão do sistema, uma versão para se testar, é desejável que essa versão que essa branch já tenha uma versão. Como criamos uma versão? Utilizando a tag. A tag, ela não é nada mais, nada menos para fazer uma marcação naquele commit para identificar do que ele se trata para pesquisas futuras. Normalmente é usado para agrupar. No nosso caso, a gente vai agrupar por versão. Então, para criar uma nova tag, precisamos executar o comando git tag e o nome da tag. Usando o exemplo da tela anterior, a gente criaria o git tag 1.0.47.4. Neste momento, eu sou capaz de retroceder no repositório sem ter que ficar procurando de qual mensagem por mensagem qual seria a versão que foi entregue para o cliente ou para o analista. Eu consigo chegar exatamente no ponto da versão entregue. Isso facilita muito na recuperação de falhas ou correção de bugs retroativos. Tag criada, eu vou precisar fazer um push para o servidor para que a orientação da tag seja registrada. Então, para fazer isso, eu tenho que executar o comando git push orange tags. Tag criada e tudo pronto para a gente fazer o próximo pull request. Então a gente repete o processo de pull request que a gente fez anteriormente da sua tarefa para dev, porém agora a gente vai fazer de dev para HMG. Novamente o analista vai receber o pull request, vai fazer todos os testes de SH novamente, só que agora com o intuito de verificar se toda a aplicação funciona e não só se sua atividade isoladamente funciona. Beleza? Esse teste é chamado de teste de regressão e aí ele vai olhar tudo que o sistema faz para poder identificar se houve algum efeito colateral da atividade proposta. Homologação. Pull request realizado, agora é só esperar o analista ou o cliente aprovar a entrega. Com a entrega aprovada, chegou a hora da gente colocar a aplicação em produção. Alguns clientes fazem a implantação por conta própria. Nesse caso, basta a gente abrir um pull request para produção. Caso a implantação seja feita pela equipe de produtos, sugiro que exista um repositório de versões, aplique um build, salve essa versão compilada em alguma pasta, envie para o cliente esse build e aí faça o pull request para a produção. Cada projeto tem o seu manual de manutenção que descreve detalhadamente qual é o processo de geração de pacotes. Desafio. No e-mail de vocês tem um desafio relacionado a este conteúdo. Vocês precisam baixar um repositório do projeto, o repositório do primeiro slide, criar as atividades propostas para cada um de vocês, fazer o fluxo do Git Flow, controlando as versões. Qualquer dúvida, entre em contato.